efeito anti-inflamatório, potente redutor de triglicerídeos. Essas são algumas das funções conhecidas do ômega 3, um dos queridinhos dos nutricionistas. E esse é nosso tema hoje em Performance Nutrition Entrevista com Deilis Gonzalez. O lugar certo para aprender sobre a ciência e a prática na nutrição e suplementação com os maiores especialistas da área. Acesse nosso programa no YouTube. Lá tem muito conteúdo para vocês ficarem bem informados. Gostou do programa? Já deixa um like e se inscreve no nosso canal. Não esqueça de ativar o sininho. Escreva aqui nos comentários suas dúvidas de alimentação e suplementação. Sua pergunta pode ser selecionada para um próximo programa. Nosso entrevistado de hoje é o nutricionista Nelson Justino. Ele é mestre em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela Universidade Federal da Paraíba, doutor em Nutrição pela Universidade Federal de Pernambuco, com intercâmbio internacional através da modalidade sanduíche na Universidade de Saragoça, na Espanha. Foi professor universitário durante 11 anos e faz parte do corpo docente de 14 pós-graduações no Brasil. Palestrante e, além de docente, também atua como nutricionista clínico e esportivo. Atualmente, faz pós-doutorado no Programa de Pós-Graduação em Educação Física na Universidade Federal da Paraíba. Que prazer te receber no programa. O ômega 3 é um dos suplementos mais prescritos na nutrição, né? E não é à toa. A gente está falando de um suplemento que tem muitos benefícios. Alguns mais comprovados, outros com um pouquinho menos de comprovação. Então, assim, eu vou direto àquela pergunta que não quer calar. Quais são os benefícios comprovados do ômega 3? Vamos lá. Eu estava justamente revisando durante a semana, peguei alguns artigos atuais, porque até o ano passado eu sabia que o ômega 3 ele apresentava mais de 40 aplicações benéficas para o nosso organismo como um todo. E peguei uma revisão atual, que foi publicada no finalzinho do ano passado, e essa revisão ela atualizou os benefícios de ômega 3. Existem mais de 60 benefícios do ômega 3 comprovados cientificamente para o nosso organismo. Inclusive, ele é considerado como suplemento que apresenta uma maior riqueza de funcionalidades para o nosso corpo. Quando alguém pergunta, Nelson, me sugere aí um suplemento que possa potencializar o meu sistema imune, que possa melhorar a minha saúde, e aí os estudos são muito claros, que é o ômega 3. Perfeito. E desses 60, né? É muito benefício para a gente falar em 20 minutinhos. Então, deles, quais são os que têm o peso de evidência maior? Vamos lá. Eu vou elencar aqui quais são os principais benefícios, inclusive que fazem com que o ômega 3 ele seja mais prescrito pela comunidade de saúde como um todo, não apenas nutricionistas, mas fisioterapeutas, médicos como um todo. Uma das principais aplicações de ômega 3 é com relação aos seus benefícios cardiovasculares. O ômega 3 ele possui a capacidade de reduzir o colesterol de baixa densidade, que é o LDL, de reduzir o triglicerídeo, de aumentar o HDL. Então, ele reduz até o consumo regular do ômega 3 de uma forma contínua faz com que os riscos de complicações cardiovasculares, como arritmia, insuficiência cardíaca, ataque súbito, reduzem até 30%. Outro benefício é com relação à redução da pressão arterial sistêmica. Ele também tem uma atividade nesse sentido. Além disso, ele é muito útil em doenças autoimunes e também em doenças inflamatórias como um todo. Lúpus eritematoso, tireoidite de Hashimoto, esclerose múltipla.
doenças também neurodegenerativas, como Alzheimer, mal de Parkinson, demência. Ele ajuda no processo de plasticidade neural, que nada mais é do que a síntese de novos neurônios. Então, melhora a memória, reduz o risco dessas complicações. Deixa eu ver. Também tem uma atividade hipoglicêmica, é bem interessante no sentido de redução não apenas da glicemia, como também da hemoglobina glicada, sendo interessantíssimo para portadores da diabetes do tipo 2. É extremamente anti-inflamatório, não só para doenças inflamatórias, mas também, aqui hoje a gente já puxa um pouquinho para a parte esportiva, né? Ele reduz a percepção da dor, ele acelera a recuperação muscular, reduz o risco de lesões. Então, também é um suplemento muito utilizado, não apenas para a comunidade como um todo, em termos de saúde, mas também para a comunidade fisicamente ativa, sobretudo para atletas. Ah, fantástico. Realmente, é uma gama super variada. E deixa eu puxar de duas informações que você deu, puxar um ganchinho, porque esse efeito anti-inflamatório, ele é muito falado, né? É bem comum a gente escutar isso no ômega 3, mas também tem sido muito controverso na ciência, né? Como é que tá, então, hoje esse ponto? Vamos lá. O que acontece? É, Principalmente o EPA, porque vamos aqui falar um pouquinho sobre o ômega 3, sobre a sua composição. O ômega 3 nada mais é do que uma gordura boa, uma gordura poliinsaturada, é uma gordura que o nosso organismo ele é incapaz de produzir e que todos nós devemos obter esse nutriente, seja através da alimentação ou, quando isso não é possível, através da suplementação. Inclusive, aqui uma informação, um dado importante para vocês, que menos de 10% da população mundial consegue obter ômega 3 a partir da alimentação. Muitos apresentam essa deficiência e os demais apenas conseguem obter ômega 3 mediante a suplementação. É um ácido graxo essencial que, pelo fato do nosso organismo não produzir, nós devemos sim obtê-lo, independente seja da via alimentar ou da via suplementar. E o que é que acontece? O ômega 3, ele é dividido, na verdade, ele é composto por três ácidos graxos diferentes, que é o ALA, e principalmente o EPA e o DHA. O EPA é o ácido eicosapentaenoico e o DHA é o ácido decosa-hexaenoico. Os principais componentes são o DHA e o EPA. E, embora eles sejam importantes como todo, mas eles apresentam funções diferentes. O EPA, ele tem essa atividade mais de trazer benefícios cardiovasculares. Ele apresenta essa capacidade de trazer benefícios para a nossa saúde cardiovascular como um todo, e ele produz a produção de uma substância chamada prostaglandina, que é justamente o principal componente anti-inflamatório do nosso corpo. Houve uma época que discutiu-se muito a funcionalidade do EPA no âmbito anti-inflamatório, mas de acordo com as revisões atuais, não tem o que discutir, né? Fantástico. Então, podemos prescrever ômega 3 para pessoas inflamadas tranquilamente. O ômega 3 ele só tem uma limitação, tá? Isso é muito importante para indivíduos que estão buscando a hipertrofia muscular. Para que haja hipertrofia, o indivíduo tem que fazer um treino de força, e esse treino de força ele vai gerar uma inflamação. Então, o processo inflamatório muscular ele é extremamente importante para o desenvolvimento muscular. E o consumo elevado de ômega 3, sobretudo de EPA, ele vai reduzir essa inflamação e pode comprometer o processo hipertrófico do indivíduo. Então, é a única limitação que a gente tem que ter um pouco de cuidado na prescrição do ômega 3, principalmente se forem em doses excessivas. Em doses módicas, em doses baixinhas, não compromete tanto, tá? É importante falar isso porque existem muitos praticantes de musculação que eles vão comprar sabendo dos benefícios de ômega 3, né? E eles começam a se suplementar. Essa suplementação ômega 3 pode trazer benefício para a saúde, mas em contrapartida pode reduzir esse processo de hipertrofia. Então, é a única limitação
que a gente tem que ter. Nossa, é fantástico. Você adiantou duas das perguntas que eu tinha aqui já na que estavam no gatilho para eu fazer, justamente sobre esses estudos que abordam a parte da hipertrofia. E você falou uma coisa que é muito importante, né? Não é que eles não possam consumir, é uma questão de dosagem. Então, o que começaria a ser uma dosagem muito alta que realmente prejudique a hipertrofia? Vamos lá. Os estudos, eles não entram em uma, como posso falar, em uma convergência com relação às dosagens. Variam muito de acordo com a idade, de acordo com o sexo, de acordo com o momento fisiológico, se a mulher, por exemplo, está gestante, se a mulher está entrando na menopausa, se o indivíduo é portador de alguma patologia, se o indivíduo é fisicamente ativo. Então, não há um consenso, é uma divergência. Isso foi informação que eu tentei buscar, mas cada artigo, cada estudo que diga uma coisa. Inclusive, as associações internacionais, elas também divergem um pouquinho. Mas, de modo geral, uma dosagem mínima de ômega 3 capaz de gerar um resultado benéfico é a partir de 500 miligramas. Tá? Os estudos eles são claros nesse sentido. Alguns sugerem uma suplementação de 1.000 a 2.000 miligramas, outros de 1.000 a 3.000, tá? Mas a dosagem mínima é de 500 miligramas. E aí, opa, tem que ter também muito cuidado com a toxicidade, né? Algumas pessoas pensam, poxa, quanto mais ômega 3 eu ingerir ou consumir, mais benefícios eu irei obter. Tem que ter um cuidadinho, porque a partir do momento em que o indivíduo ele tem um consumo superior a 5.000 miligramas, que equivale a 5 gramas, já pode trazer uma toxicidade, que é como cefaleia, constipação, tonturas, vômitos e, principalmente, agregação plaquetária, que pode contribuir com a formação de trombos, de coágulos, e também hemorragias internas. Então, o consumo máximo permitido é de até 4 a 5 gramas por dia, não mais do que isso, tá? E o que seria uma dosagem? Isso é uma dosagem que eu falo que pode trazer efeitos adversos. Porém, qual seria uma dosagem excessiva para inibir o processo de hipertrofia muscular, acima de 3 gramas, tá? Então, acima de 3 gramas já pode comprometer esse processo de estímulo de hipertrofia. Porém, a gente tem que ter muito cuidado, porque é o seguinte, o praticante de atividade física, muitas vezes ele se suplementa com 3 objetivos. Primeiro, aumento de performance. Segundo, recuperação muscular e redução de lesão. E terceiro, hipertrofia. Embora a suplementação de ômega 3, ela em doses excessivas não seja tão interessante para quem busca hipertrofia, ela é excelente, ela é magnífica quando o objetivo é aumento de performance, redução da percepção de dor e redução do risco de lesão, justamente pela sua capacidade anti-inflamatória. Por isso que a gente tem que categorizar o que é que o indivíduo está fazendo, né? E qual que é o objetivo da suplementação. Fantástico, fantástico. E aí, trabalhar a dosagem em função disso, né? Que você deu todas as janelas já, desde o mínimo para fazer efeito, o máximo para a gente não ter efeitos adversos e qual é a janela ali no meio de acordo com o objetivo da pessoa. Perfeito. E você falou na sua resposta sobre os efeitos e a limitação, né? Você falou só tem uma limitação, que é essa questão de hipertrofia. Tem alguma outra contraindicação? Tem situações em que você não prescreve ômega 3? Não, 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 não. A menos que a pessoa tenha, que o indivíduo tenha um consumo já adequado de peixe, né? Porque, na verdade, os principais alimentos que apresentam uma dosagem biodisponível são os frutos do mar, principalmente peixes de água salgada. Alguns veganos, eles vendem a premissa de que o consumo de alguns produtos vegetais vai conferir o mesmo aporte de ômega 3 do que o peixe. Não é. Isso aí é um mito, tá? Existe uma grande diferença entre o que você consome, entre o que você ingere e também entre o que você absorve. A biodisponibilidade, que é a capacidade de absorção de um dado nutriente, ele varia muito. O ômega 3 mais biodisponível são o dos peixes, né? A gente também encontra um pouco em camarão, em ostras, em caranguejo, mas principalmente em peixes que vivem em águas salgadas, como atum, salmão e principalmente sardinha, tá? Aqui uma informação
que talvez seja interessante para alguns, né? Um dos peixes assim mais comuns que nós temos acesso, é, com exceção dos exóticos, o que apresenta o maior aporte de ômega 3 é a sardinha. Porém, é a sardinha fresca, viu, pessoal? Não é a sardinha enlatada, não. A sardinha enlatada, ela reduz em até 80% a biodisponibilidade do ômega 3. Falo isso porque eu já escutei, já vi muitas pessoas falando assim, eu estou consumindo sardinha enlatada para aumentar os meus estoques de ômega 3. Você não está fazendo muita coisa. Infelizmente, devido aos conservantes encontrados naquele enlatado, né, o nosso organismo não consegue obter tanto ômega 3. Porém, se for uma sardinha fresca, né, ela vai fornecer sim um, 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 esses efeitos benéficos. E aí o seguinte, quando o indivíduo ele tem um consumo bacana de peixes, né, consumindo pelo menos umas 3, 4 vezes por semana, não há necessidade dessa suplementação. Até porque, se você for combinar o ômega 3 presente nos peixes com a suplementação, dependendo da quantidade, pode gerar aí uma toxicidade, né? Que é um consumo excessivo. Então, são as únicas situações que a gente limita um pouquinho o consumo. Primeiro, quando o objetivo é hipertrofia, e mesmo assim a gente tem que levar em consideração todo o contexto do indivíduo, que até pode suplementar, porém em dosagens baixas. E segundo, se o indivíduo já tem um consumo regular de frutos do mar, sobretudo peixes de água salgada. Do contrário, não há nenhuma contraindicação, nenhuma limitação, a menos que o indivíduo ele apresenta uma sensibilidade a ômega 3. E eu fui ver um estudo sobre episódios de alergia, né, ou de sensibilidade, ou de intolerância. E, em média, para cada 300 mil habitantes, 300 mil pessoas, uma pessoa apresenta uma alergia, uma sensibilidade a ômega 3, que também é uma terceira situação onde a gente limita a suplementação desse nutriente. No mais, todo mundo pode consumir, tá? E, inclusive, tem uma outra informação também, que essa eu não sabia. Eu vim descobrir com essas leituras que eu fiz ao longo da semana. As grávidas, as gestantes, que se suplementam com ômega 3, que tem uma suplementação, um consumo, né? Independente se for da via alimentar ou da via suplementar, de pelo menos 1.000 miligramas por dia, os bebezinhos eles nascem com a capacidade até 40 vezes maior de aprendizagem e de desenvolvimento cerebral, melhorando assim não apenas a memória, como a capacidade de aprender números para as áreas da matemática e também para aprender outras línguas. Então fica uma informação. Fantástico! E nesse caso, é melhor a gente priorizar DHA. O Nelson, tem um ponto bem relevante que você falou, que é assim, ok, a gente não vai prescrever para quem já tem um consumo adequado, mas no comecinho você deu a informação de que existem estatísticas que tipo 10% da população tem consumo adequado? Menos, Você se depara com isso na sua prática? Menos de 10%. Menos de 10%. E como que a gente identifica isso? Através dos exames bioquímicos. É muito raro, um indivíduo que tem um consumo regular de ômega 3 apresentar o HDL baixo, o HDL abaixo de 40, acho que é nanogramas por decilitro. Quando o indivíduo, a gente solicita um exame bioquímico e vê que um HDL tá inferior a 40, aquilo é um indicativo real de que o consumo de ômega 3 está muito baixo. Então, inclusive, a suplementação de ômega 3 é considerada a melhor intervenção nutricional para normalizar o HDL do indivíduo. Fantástico. E tem outra coisa que eu acho que vale a pena a gente esclarecer para as pessoas também, que eu acho que foi sensacional você falar de onde a gente obtém, né? E que tipo de peixe que tem que ser consumido. Porque eu acho que outro grande mito também são as pessoas que falam, mas eu como um monte de linhaça, eu como um monte de chia, eu vou chegar na quantidade de ômega 3. Pois é, como eu falei, né? Há uma diferença muito. De fato, a linhaça, a chia apresentam até uma quantidade boa, não é elevada, tá? É porque os veganos eles tendem a dar uma exagerada em determinadas informações, tá? Tanto a chia quanto algumas oleaginosas, castanhas, nozes, apresentam um bom aporte
não é elevado, é apenas um bom aporte. Porém, muito desse ômega 3, ele não é absorvido pelo nosso corpo, né? As lipases não conseguem quebrar, então fazem com que esse ômega 3 ele seja eliminado juntamente com as fezes. Obviamente que para o indivíduo que não consome peixe ou não faz nenhum tipo de suplementação, o consumo desses alimentos é uma estratégia interessante. Porém, ele não se compara com os peixes, na verdade, com os frutos do mar. De modo geral, qualquer alimento que é encontrado no fundo do mar, ele apresenta uma quantidade elevada de ômega 3. E ainda tem a questão que você comentou também no início, né, das formas de ômega 3. Então tem o ALA, o EPA e o DHA. O que a gente está procurando é EPA e DHA. E o que tem nesses alimentos vegetais é a forma ALA, que é a conversão... Que ela não traz tantos benefícios no nosso corpo. Dos 3 tipos de ômega 3 que a gente encontra, né, o EPA e o DHA são disparadamente as que mais promovem benefícios para o nosso corpo. Então, isso é muito importante frisar. E aí uma outra coisa também, né? Essa concentração de DHA e de EPA varia muito de acordo com os fabricantes, de acordo com as marcas, com as empresas. Tá? Isso também é uma coisa a ser levada em consideração. Qual a melhor concentração de EPA e de DHA? Depende do objetivo. Se o objetivo for de trazer benefícios para o cérebro, para a memória, de modo geral, para o sistema nervoso central, aqueles que apresentam uma maior concentração de DHA é mais interessante. Porém, quando o objetivo é trazer benefícios anti-inflamatórios, recuperação muscular, benefícios cardiovasculares, antihipertensivos, hipoglicemiantes, o EPA ele é mais interessante. Então, de modo geral, o EPA ele traz mais benefícios, ele tem mais funcionalidades do que a DHA. E de modo geral, tá, gente? Para quem está em dúvida, poxa, eu não tenho nenhuma doença existente e quero fazer uma suplementação apenas para maximizar o meu sistema imunológico, para melhorar a minha saúde. De modo geral, é interessante que você compre um ômega 3 que tenha a proporção de 2 de EPA para 1 de DHA. Tá? Essa é considerada a combinação padrão. Fantástico. E eu vou aproveitar essa deixa aí para a gente ir para o próximo bloquinho, porque o pessoal fez muitas perguntas sobre como fazer a escolha prática de um ômega 3. Mas antes, só para a gente fechar aqui, juntando todas essas informações, né? Dos benefícios, do fato de ser indicado para a maioria das pessoas e que a maioria das pessoas também não conseguem alcançar a necessidade com alimentação. Eu desconfio que você prescreva ômega 3 com bastante frequência, né? Sim. Assim, algumas pessoas que chegam lá no consultório, aqui em João Pessoa, graças a Deus, eu tenho um volume de pacientes bem interessante, né? E a gente sempre analisa cada um de uma forma individual, vê a condição patológica, enfim, sempre que possível, e o paciente permite, porque alguns pacientes também, eles apresentam preconceito, né, um certo estigma com os suplementos. Eles desconfiam da veracidade dos seus benefícios. Então, já aconteceu o caso de eu prescrever e o paciente, olha, eu não vou tomar porque eu não confio. Mas, assim, na grande maioria das vezes, eu sempre prescrevo, né, principalmente quando o objetivo é saúde. E também para os atletas. Para vocês terem ideia, né, os atletas de alta performance, que têm um bom acompanhamento nutricional, todos eles fazem suplementação de ômega 3. Então, se você treina muito forte e deseja potencializar a sua performance, a sua desenvoltura, o ômega 3 ele é um dos suplementos padrões. Fantástico. Nelson, então, fica com a gente, fiquem todos vocês que a gente volta já com dicas bem práticas de como escolher esse ômega 3.
Nutri Responde, a gente recebeu várias perguntas de pessoas perguntando como escolher um ômega 3 de qualidade. E se tem um suplemento que a gente tem que tomar atenção, é o ômega 3, né? Porque existem uma série de informações que tem que estar ali presentes. A questão de ter no rótulo que não tenha metais pesados, alguns mitos, inclusive, né? Quando a gente encontra ali na prateleira os preços muito variados, um ômega 3 de R$ 10, que às vezes é mais óleo de soja. Então, quais são esses cuidados que efetivamente a gente tem que ter? Vamos lá. O ômega 3, ele é um produto muito rico e o processo de extração dele não é tão simples quanto parece. Então, eu sempre desconfio de marcas que têm um preço muito barato, porque se está vendendo muito barato, muito provavelmente a qualidade daquele produto ela não é tão boa. Então, infelizmente, não é tão barato assim. Então, desconfie se um ômega 3 for muito barato. Uma coisa que a gente tem que levar em consideração, como você bem frisou, é com relação à pureza do ômega 3, né? É, muito desses suplementos são extraídos de peixes que são cultivados em cativeiro. E a pureza desse ômega 3 não é tão boa. O melhor ômega 3 existente é daqueles que é extraído de peixes que realmente são criados no mar mesmo, no seu habitat natural. Para evitar justamente o risco de contaminação com vários contaminantes, principalmente de metais pesados. Há alguns estudos que dizem que os ômega 3 que são enriquecidos com a vitamina E, com tocoferol, ele tem uma melhor biodisponibilidade e diminui um pouquinho o desconforto. Muita gente reclama que às vezes tem um desconforto, às vezes fica arrotando, né? Fica com sabor de peixe na boca. E essa vitamina E, ela ajuda a reduzir essa adversidade. E outra coisa também é ver a concentração, porque às vezes o ômega 3 ele tem uma quantidade muito boa, muito alta de ALA e tem uma quantidade muito reduzida do EPA e do DHA. E de modo geral, é interessante que encontremos um ômega 3 que tenha uma concentração de pelo menos 150 miligramas de EPA e de pelo menos 120 de DHA. Tá? Menos do que isso, ele vai gerar um efeito, ele não vai gerar um bom efeito fisiológico no teu organismo. Ah, fantástico. Um monte de dicas aqui bem práticas para o pessoal poder selecionar na hora que se deparam com aquela variedade. E, aliás, uma curiosidade que eu achei super interessante, que eu descobri até recentemente. Essa questão da vitamina E, existe um mito, né? De que se você coloca a cápsula de ômega 3 no congelador, se não congelar, é um ômega 3 de qualidade. E, na verdade, muitas vezes o que congela é a vitamina E. Que está ali para trazer benefícios, na verdade. Então, isso é um mito, pessoal. É importante também. E aí, uma outra informação também adicional. Um dos motivos da incorporação da vitamina E é para melhorar a biodisponibilidade, até porque a vitamina E também é um outro tipo de gordura, e também porque a vitamina E é considerada o principal antioxidante. E existem muitos estudos que dizem que a combinação de ômega 3, de EPA, com o tocoferol, que é a vitamina E, apresenta um efeito sinérgico. O que é sinergia na bioquímica? É quando um componente ele potencializa o efeito do outro. Então, a vitamina E, juntamente com o ômega 3, vai trazer mais benefícios anti-inflamatórios para o teu corpo. Também é uma outra explicação por essa associação. Fantástico. E para a gente fechar, aquela última perguntinha bem prática também, existe um melhor horário para consumir? Vamos lá. Essa aí é uma outra informação que diverge muito com relação aos estudos. Tem estudos que falam, e aqui eu vou categorizar por objetivo. Primeiramente, com relação aos praticantes de atividade física, quando o objetivo é aumento de performance e recuperação muscular. Alguns estudos falam que deve ser consumido 4 horas antes da atividade física, 1 hora antes da atividade física, imediatamente após a atividade física. E aí, de modo geral, as revisões randomizadas, os estudos randomizados mais recentes, eles falam que, independente do objetivo,
seja um objetivo para performance, para recuperação muscular, um benefício para melhora da memória, benefícios cardiovasculares, anti-inflamatórios, hipoglicemiantes, o horário ele não vai ter muita repercussão. Isso vai variar de pessoas para pessoas. Existem indivíduos que conseguem absorver um pouco mais em jejum, né? Existem indivíduos que absorvem um pouco mais quando o ômega 3 é consumido com alguma fonte de gordura, mas de modo geral, eles vão ser absorvidos praticamente na sua mesma concentração. E o ômega 3, ele não é um suplemento diferente de um pré-workout que vai trazer um efeito, ele não é um remédio que vai agir imediatamente, ele age a longo prazo. Então, tanto faz você tomar pela manhã, pela tarde, pela noite, de madrugada, antes de comer, depois de comer, antes de treinar, depois de treinar, você consumindo, tá de boa, você vai ter os mesmos benefícios. Então, existem alguns fabricantes que até sugerem algum horário, mas os estudos científicos, eles falam que isso aí é irrelevante. Perfeito. Nelson, muitíssimo obrigada mais uma vez por compartilhar aqui com a gente tanta experiência. É um prazer imenso. O prazer foi todo meu e estou à disposição. E para vocês, continuem assistindo, curtam, compartilhem. Com muito carinho da Nutri, a gente se vê.